Rio de Janeiro, anos 1950. Estamos na Sala das Múmias do Museu Nacional. Algo muito estranho está para acontecer. Estudantes de egiptologia, durante uma aula, começam a entrar em transe. Descrevem visões do tempo dos faraós e se veem flutuando sobre a sala. O arquivo do professor que acompanhava esses fenômenos foi localizado após quase 50 anos guardado em caixas. Entre as anotações, encontra-se esta foto, que mostraria o espírito da múmia. O fotógrafo deixou uma declaração de autenticidade da imagem, negando qualquer manipulação. Tudo acontece quando se toca em uma múmia em especial, entre as 6 da coleção do museu. Esta múmia é conhecida como Kerima. Por incrível que possa parecer, aulas sobre o Antigo Egito, com sessões espíritas, ocorriam, de fato, dentro do Museu Nacional. Assim, estava eu, a cabeça da múmia, o corpo e os pés lá adiante. E quando eu toquei nela, assim, eu fiz vupt. Relatos impressionantes atraíram a atenção para Kerima. Muitos lhe atribuíam a capacidade de promover curas milagrosas. Neste vídeo, vamos explicar esta e outras histórias fantásticas sobre o que acontecia naquelas aulas perturbadoras realizadas até meados da década de 1970. Sem dúvida, para mim era uma das múmias mais interessantes, mas para todos os visitantes, sem dúvida, a que mais chamava atenção, né? Não resta dúvida a respeito disso. Era um dos exemplares mais raros do mundo, né? E também era a única desse tipo em todas as Américas. E eu acho que todo mundo que entrava naquela sala tinha a mesma sensação. A Kerima, ela captava a atenção ali. É uma estrela pop, não é uma múmia qualquer. As outras que estavam no museu ficavam até com inveja, porque realmente ela tinha uma atenção toda especial. O corpo mumificado de Kerima já não existe mais. O devastador incêndio de 2 de setembro de 2018 destruiu toda a coleção de múmias egípcias do Museu Nacional, a maior até então da América Latina. Mas jamais poderemos esquecer as histórias assombrosas sobre esta egípcia. Os eventos misteriosos envolvendo Kerima se tornaram mais conhecidos a partir das aulas de egiptologia do professor Vitor Staviaski, dos anos 1950, na Sala das Múmias. Em 1975, ele fez um relato para a escritora e jornalista Ludmila Saharovsky. E aí ele disse que começou a receber assim mensagens de pessoas que iam ao museu e que aconteciam coisas estranhas. O professor era bastante respeitado no meio acadêmico, não só pelo pioneirismo na educação sexual nos anos 1950, como por dirigir a área de egiptologia do Museu Nacional. Ele morreu em 1979. Ele tinha uma reputação de cientista para zelar, não é? Ele era o diretor da ala de egiptologia, ele dava aulas de egiptologia. Então, assim, não era um qualquer, né, que resolveu inventar uma história e fazer essa história ser fantástica. Nos anos 50, 60, né, que a gente sabe que tem essa aproximação dele lá com a coleção do Egito, veio a ideia de fazer experimentos com essa múmia do período romano. Esses experimentos, por exemplo, incluíam a remoção do vidro, e ele deixava, inclusive, os estudantes tocarem na múmia. E também tem histórias que falam a respeito das sensações que a múmia provocava, né, naquelas pessoas que se aproximavam dela. E aí são vários relatos das pessoas na época que tocaram na múmia, entraram em transe, ou mesmo tiveram alguma sensação, alguma coisa estranha.
Uma aluna conta ter desistido do suicídio após uma sessão. Comecei a sentir coisas estranhas, nunca antes sentidas. O coração disparou e a respiração tornou-se ofegante e difícil. Parecia que o peito ia explodir. Num canto da sala escura, um vulto de pessoa deitada, mas não dava para ver o rosto. Desse corpo saía um brilho dourado, como se aquele vulto fosse de ouro. Senti aquela atração como se fosse um imã, e minha mão começou a passear pelo rosto da múmia. Comecei a chorar. Acordei de um sonho pesadelo e me senti muito leve, cheia de paz, que não tinha muitos anos, e uma alegria muito grande. A maioria das pessoas que assistiram disseram depois que foi autossugestão, mas nenhuma delas jamais sentiu uma paz tão grande, uma alegria tão intensa e uma vontade de continuar vivendo tão intensa. Para quem já tentou o suicídio uma vez e pretendia tentar novamente, que sentia repulsa pela vida. Deu vontade de sair abraçando todas as pessoas que se encontravam à minha volta. Obrigada, múmia de mulher, pela paz tão grande que você me deu. Foram histórias como essa que levaram Ludmila a se interessar em participar de uma sessão com Querima. Como seu sogro era vizinho do professor na Tijuca, o pedido foi prontamente atendido. Ele falou, olha, você quer tocar nela? Porque geralmente quando as pessoas tocam é que elas sentem alguma reação. Aí eu, claro, fiquei entusiasmada, ele pediu para 2 funcionários que retirassem aquela proteção de vidro. Eu toquei na cabeça da múmia, eu lembro que eu estava assim de frente para a cabeça dela, que estava na minha horizontal, não é? Então, assim, estava eu, a cabeça da múmia, o corpo e os pés lá adiante. E quando eu toquei nela, assim, eu fiz sair de mim. Mas o que Ludmila viu? Eu via, assim, a Querima deitada, como se eu estivesse flutuando por cima dela, eu via o Staviarsky, eu me via e eu sentia assim, um cheiro de queimado que começou a me incomodar. Eu ouvia que o doutor Vitor estava me chamando, Ludmila, mas eu não estava nem aí, entende? Eu queria era ficar lá, observando aquela moça linda, eu a vi sem aquela máscara mortuária, não é? De repente, ele me deu um puxão e eu voltei, vamos dizer, para o meu corpo, não é? Mas eu estava muito emocionada. Ludmila não entendeu inicialmente o que havia ocorrido. Para mim, pareceu que foi 1 minuto, mas ele disse que eu fiquei bem uns 15, 20 minutos ali fora do ar, sem responder aos chamados deles. Curiosamente, a escritora conta ter ficado menstruada instantaneamente, mesma situação relatada por outras mulheres que haviam tocado em Querima durante sessão. Mas quem seria Querima? Nem mesmo sabemos o seu nome verdadeiro. Ludmila conta a versão que ouviu do professor. E como que se chegou a esse nome? Se chegou a esse nome porque ele recebeu um dia um pedido de um grupo espírita de Juiz de Fora, se eles poderiam ir ao museu fazer uma reunião ali ao lado do sarcófago, porque um deles tinha recebido uma comunicação de que o sarcófago onde ela estava não lhe pertencia e de que ela não era uma múmia desconhecida, ela tinha uma procedência, ela tinha um nome, e que o nome dela era Querima. Os espíritas, que segundo outra versão seriam de Copacabana, queriam ficar a sós com a múmia em uma sala. Então, o Staviarsky permitiu que esse grupo fizesse lá uma reunião depois do expediente, e o próprio professor disse que ouviu
um instrumento musical tocando, que depois ele foi pesquisar, foi conversar com as pessoas, que era uma moça numa túnica branca, que estava tocando o instrumento como se fosse uma lira, que tinha apenas 3 cordas, não é? E que essa moça, então, descreveu toda a história para esse grupo espírita. Querima, segundo o relato dos espíritas, havia sido vítima de uma trama ardilosa. Então ele disse que a moça contou que ela era uma princesa, a esposa do faraó, não tinha filhos. Então, pela hierarquia, ela seria a ocupante do trono e que a rainha, então, contratou um pessoal para que a matasse. Ela foi levada para um determinado local, mas ela tinha um pretendente que estava prestes a desposá-la. E quando ele perseguiu esse grupo que se afastou com ela, ele não conseguiu fazer com que ela não fosse assassinada, mas ele conseguiu salvá-la da pira onde o corpo dela havia sido jogado para ser queimado. O noivo pretendia preservar Querima para um reencontro no futuro. Ele havia pago por essa mumificação, colocado essa rede de Osíris nos órgãos genitais dela, para que ela continuasse virgem, para quando eles consumassem o casamento numa outra encarnação, que eles se encontrassem da forma como ela era, uma jovem donzela, vamos dizer assim, não é? Esta história fez sentido para Ludmila. Seria a explicação para o cheiro de queimado em sua experiência. Para a revista O Cruzeiro, em edição de 16 de outubro de 1966, o egiptólogo Victor Staviarsky destaca que muitas pessoas alegavam alucinações ao tocar na múmia, mas ele mesmo acreditava que os efeitos seriam mera sugestão. A mesma reportagem cita o caso do jornalista Everton Ralph, que havia conseguido bolsa de estudo no Egito para pesquisar a história de Querima. Ao voltar, após 6 meses, escreveu o romance O Segredo da Múmia, classificado na reportagem como especulativo. Esse livro traz essa história que essa jovem teria sido uma ilustre princesa, né, filha de um faraó, e da 21ª dinastia. Aí já vem o primeiro erro. Então, nós estamos falando de uma múmia que é comprovadamente certo, né, que ela viveu talvez no 2º século, 3º século da nossa era. E aí a gente está falando que ele identifica ela como uma princesa do 3º período intermediário. A gente está falando aí de uma distância temporal de mais de 1000 anos. Querima aparece em outras obras. O escritor Afonso Romano de Santana encontrou inspiração em conversa com um grupo de amigos, entre os quais estava Ludmila. Você acredita que o Afonso fez uma crônica com essa minha história comigo na coluna dele do Jornal do Brasil? Em 1955, um fato inusitado envolveu Querima e um grande nome da música brasileira. Atenção, Beverly Hills, Califórnia, faleceu Carmen Miranda. Beverly Hills, Califórnia. O falecimento de Carmen Miranda ocorreu ao amanhecer de hoje em sua residência, momentos depois de se despedir de amigos que a levaram em casa após um último show de que participou na televisão. Antigos colegas de rádio da cantora. Como o corpo de Carmen Miranda havia sido embalsamado para o enterro no Rio, muita gente, pensando que ela estivesse no Museu Nacional, acabou visitando a múmia. Por décadas, Querima era uma das principais atrações do museu. Nesta reportagem do jornal Última Hora, conta-se que fiéis ofereciam presentes à egípcia. As pessoas começaram a levar flores, começaram a levar bilhetes, né, com pedidos para a múmia. Então, estava ocorrendo um fenômeno que a gente vê muito parecido
com o que estava ocorrendo com imagens de santos. Assisti ao maior espetáculo da minha vida. Quando levantaram o vidro, senti um cheiro de jasmim. Pensei que fosse o senhor que tivesse colocado para tapear o pessoal. Mas minhas colegas sentiram um cheiro de rosa e uma sentiu cheiro de sândalo. Houve outros que não sentiram cheiro algum. Então, não houve tapeação. Houve sim uma coisa que não conseguia explicação. Um homem apareceu e disse-me: "Não toque nela, seu corruptor. Ela é uma virgem. Se tocar, eu te mato." O homem falou comigo como se eu fosse um homem e não uma moça. Acordei e ouvi o senhor me perguntar se eu queria colocar a mão na múmia. Tive medo, mas coloquei. Acredite se quiser, levei umas punhaladas nas costas e não vi mais nada. Acordei no chão e nos seus braços. Senti grande alegria por saber que não estava morta. As aulas fantásticas e a romaria, porém, não se estenderam por muito tempo. E aí começou uma caravana a ir, aí começaram a falar que a múmia realizava milagres. A coisa começou a crescer de tal maneira, como é que você vai conter, né? Um batalhão de pessoas que está querendo ver uma múmia que faz milagres. Então isso começou a trazer uma preocupação para a época, para o museu, e talvez isso tenha sido a razão deles impedirem, né, depois os estudos do professor Vitor em relação a essas questões mais místicas, né, envolvendo a múmia. O professor também enfrentou muitas críticas por suas aulas envolvendo Querima. Chegou inclusive a receber uma carta com ameaças. Apesar da curiosidade cada vez maior, as pesquisas sobre Querima avançaram um pouco. Nós sabemos que é uma múmia de uma mulher. Pelos estudos realizados, então, ela está entre 15 e 18 anos. Os registros acerca de Querima são escassos e nem sempre confiáveis. O cadáver era exibido até o início dos anos 1980 em um caixão. Sobre o rosto havia uma máscara. Nem o caixão, nem a máscara eram da múmia. A máscara data mais ou menos entre o século, talvez, 1 a 3 a.C., o caixão é do século V para o século VI a.C., e a múmia, talvez, né, a gente não tem datação, mas ela talvez fosse do século II ou do século III da nossa era. E como o corpo desta egípcia veio parar no Brasil? Sabemos que o negociante italiano Nicolau Fiengo levava peças arqueológicas do Antigo Egito para vendê-las em Buenos Aires. Mas devido à Guerra da Cisplatina, Fiengo não conseguiu chegar ao seu destino e se dirigiu para o Rio de Janeiro, onde colocou as relíquias à venda. As antiguidades chegaram na Praça 15, foram desembarcadas e levadas para hoje, onde é a Casa França Brasil. Ela era, então, a alfândega da época. O imperador Dom Pedro I ficou impressionado. O monarca, em carta à amante, a Marquesa de Santos, revela ter levado a esposa, a imperatriz Leopoldina, para ver a coleção. Pedro I acabaria arrematando em 1827 o lote, que incluía as múmias, entre as quais Querima. Para sabermos mais sobre Querima, precisamos descobrir onde o negociante Fiengo a conseguiu, juntamente com as outras peças do Antigo Egito. Não há muitos documentos, mas um jornal da época, o Astria, traz a rota. O Nicolau Fiengo ele conta para o jornalista que elas vêm das escavações de Giovanni Belzoni, o célebre explorador italiano que acabou indo para o Egito. E ele acaba encontrando em Tebas uma série de antiguidades. Essas antiguidades são levadas. Nos anos que se seguiram, outras 7 múmias do mesmo estilo foram encontradas em Tebas. A exemplo de Querima, possuem um processo de mumificação em que braços e pernas são enfaixados separadamente do resto do corpo. Elas todas são de Tebas, né? Todas elas são da atual cidade de Luxor, né? Não há dúvidas a respeito disso. Fiengo mencionou no jornal que ela vinha das escavações do senhor Belzoni, né?
que ele encontrou no Palácio de Karnak, que é o Templo de Karnak, e nas tumbas do Biban Muluk, né, o Vale dos Reis. Datam do período de dominação romana no Egito. Eram de pessoas que viveram no Egito, só que sob domínio romano. Na mumificação mais comum no Antigo Egito, os membros eram enfaixados separadamente, mas uma bandagem final, também em linho, dava os contornos de um único volume, como vemos aqui nesta múmia, supostamente do sacerdote Ori, que fazia parte do mesmo lote vendido por Fiengo. Apesar das semelhanças no embalsamamento entre Querima e outras múmias de Tebas, não se sabe se pertenciam a uma mesma família. Esse tipo de mumificação ele não era uma novidade no Egito nesse momento, na época romana. Só se a gente tivesse realmente um teste genético, né, comparando todos esses exemplares para saber se tem alguma ligação consanguínea entre eles. A versão de que Querima seria uma princesa não encontra respaldo. A história surgiu na época em que as relíquias egípcias foram negociadas no Rio. Do jornal Astria, que daí menciona a respeito da múmia, né? Diz assim, item 10, uma magnífica arca contendo uma múmia, a qual pelas inscrições que se encontram no seu corpo, que existe dentro da mesma arca e que consiste em folhas de árvores, se infere ser uma princesa das mais distintas famílias daquele antiquíssimo tempo, denominada Princesa do Sol. Tudo poderia ser jogado de vendedor. A colocação do corpo de Querima em um caixão que havia sido de um sacerdote, morto em torno de 850 anos antes dela, e o uso de uma máscara produzida 300 anos antes do seu nascimento, geraram muita confusão. Então, nós não temos nenhuma evidência que ela seja uma princesa. E claro que essas informações acabam passando no tempo, e muitas vezes sendo reproduzidas, e daí vem a ideia de que ela seria de origem real, né? Mas na realidade nada disso pode ser comprovado. Podemos, é claro, tirar algumas conclusões. Uma coisa é certa, ela vinha de uma família de elite. Na época romana, praticamente quase todo mundo era mumificado, mas a maneira com que foi feita, e o detalhe, os cuidados, a gente sabe que era uma mumificação de elite. As referências falam dela ser uma filha de um governador, de um alto funcionário, do período de dominação romana no Egito, né, que é uma coisa completamente diferente do período faraônico. Talvez uma jovem que já podia estar casada nessa época e que talvez não teve filhos, e do que ela morreu é o outro problema, né, porque como a gente não tem marcas, vestígios, né, no corpo, não tem como saber. Exames de radiografias e outros equipamentos modernos trouxeram à tona mais revelações sobre esta jovem egípcia. Quando essa múmia foi preparada, então o cérebro foi tirado pelo nariz, que deu para perceber lá com os estudos, né, da tomografia e tudo mais, e aí foi colocada uma pequena quantidade de resina dentro do crânio. Os órgãos foram removidos do interior do corpo, né, não foram colocados ali, e aí não foi feito quase que enchimento algum dentro do corpo. Oi, gente, a gente fala do Museu Nacional, que tem a maior coleção... A jornalista Mariana Procópio esteve bem perto de Querima, isto apenas alguns meses antes do incêndio que destruiu a múmia. Eu trabalhava na Band e eu fui fazer a pauta, era a transferência da Querima e das outras múmias daquela coleção super valiosa do Museu Nacional para uma outra ala mais moderna. A mudança era coordenada pelo egiptólogo Antônio Brancaglione Júnior, que faleceu em 2021. Era o maior especialista em múmias que acompanhou essa transferência, foi cercado de cuidados. Eu perguntei um pouco da história de todas as múmias e quem era aquela múmia, e aí ele explicou um pouco de alguma mística assim, que tinha e que rondava a Querima. Eu lembro que ele falou que tinha uma história que, para quem olhasse a múmia, que ela hipnotizava. Querima impactava os visitantes. Eu lembro, Elcio, o que mais me impressionou foram os pés da múmia. Você conseguia ver o dedo da múmia. Você conseguia ver
Era uma múmia. E você conseguia ver o dedo dela ali. Olha só, a gente consegue ver o contorno do pé dela, dos pés. Os pés que tanto impressionaram Mariana chegaram a ser danificados em um acidente. Uma janela do Museu Nacional despencou e atingiu a vitrine da múmia. Nestas imagens, vemos os danos causados. Posteriormente, houve uma restauração. Foi algo que me fascinou, e não só a mim. Eu estava gravando com um repórter cinematográfico, que era meu parceiro, Gil Santos, e eu lembro da gente sair de lá e um olhar para o outro e falar, cara, você viu? Ele falou, caramba, que sinistro, que incrível. E aí os dois ficaram impactados, não só eu, como alguém também que era ainda mais experiente que eu. Mas será que Mariana tocou na múmia e sentiu alguma coisa diferente? Não cheguei a tocar. Não senti, não sei se é porque eu estava trabalhando, estava preocupada, enfim, não dei espaço para isso. Eu lembro de ficar, não diria hipnotizada, mas eu lembro de ficar fascinada. Mesmo assim, Mariana acha que havia alguma coisa no ar. Eu não acredito que a múmia vai levantar e vai correr atrás de você, como a gente vê nos desenhos, não. Mas eu acredito que há algo além desse plano. Não só nas múmias, mas em todo o resto. E eu acho que alguém que é cercado de tanta devoção, a ponto de ser mumificado, de tanta história, de tanta... Eu acho que tem uma carga ali, que tem algo. Alguns meses depois da reportagem, Mariana voltaria ao Museu Nacional para cobrir o devastador incêndio em 2 de setembro de 2018. A maior coleção de múmias egípcias da América Latina havia sido perdida. Ela tentou novamente entrevistar o egiptólogo Antônio Brancaglione Jr. E eu lembro de ver o maior especialista na coleção que acompanhou toda a transferência saindo de lá no dia seguinte, depois do incêndio. Eu fui tentar fazer uma entrevista com ele e eu não consegui, ele estava muito abalado. Ele falou comigo sem gravar, falou, não tem condição, não dá, acabou tudo. O corpo mumificado de Kerima já não existe mais. No entanto, podemos buscar explicações para o que acontecia nas aulas de egiptologia, combinadas com sessões espíritas no Museu Nacional. O psicólogo João Oliveira analisou os fenômenos misteriosos envolvendo Kerima. Me parece muito um efeito de indução e sugestão. Me parece muito que a pessoa, quando ela é levada no ambiente do museu, ela já entra num clima diferenciado, num ambiente diferenciado. Porque não é só a múmia em si, a própria construção do museu. Além disso, tem toda uma história preparatória, muito parecida com aqueles parques da Disney, né, que você fica numa sala de espera, eles criam um clima para você entrar na montanha-russa. Você não entra direto no brinquedo, faz uma preparação, te conta uma história. Então, a sugestão é muito forte, muito forte. Então, me parece uma indução hipnótica, mesmo sem a intenção de. Para o psicólogo, até mesmo fenômenos coletivos podem ser explicados. Outra coisa é um fenômeno muito bizarro, e embora reconhecido já, que é o folie à deux, que é aquela expressão francesa, né, para loucura a dois. E também tem a outra expressão, quando passa de dois, né, folie à plusieurs, loucura com muitas pessoas. O que acontece? Uma pessoa, e apenas uma pessoa, é influenciada. E essa pessoa entra na alucinação, entra no efeito provocado pela múmia. E ela exala essa condição psíquica para os outros no entorno. Então poderia ser inocentemente e sem saber o próprio professor. Então esse fenômeno de contaminação, esse efeito halo, existe, é fato. Agora, o folie à deux, ele é mais comum entre pessoas da mesma família,
do mesmo grupo social. Por exemplo, uma aluna de uma escola alucina todas. Aconteceu recentemente em Alagoas isso. Uma menina na escola alucinou, as outras da turma também entraram no transe coletivo. Com experiência de 4 décadas em hipnose, o psicólogo não se surpreende com mensagens que teriam sido enviadas pelo espírito de Querima. Então isso é o fenômeno da hipnose. Tá? A pessoa tem a sensação, a veracidade, o aprofundamento focal em uma situação, que muitas vezes é apenas simplesmente conduzida pela fala de outra pessoa. João recorda de 2 sessões em seu consultório para ilustrar a questão. Vamos ao primeiro caso. Em uma sessão muito especial, há uns 25 anos atrás, eu tinha uma menina que ela sofria uma discriminação muito grande. Nessa sessão, eu provoquei nela a alucinação positiva, que é você ver algo que não existe, que não está ali. E nesse caso, ela tinha uma relação muito afetuosa com a Xuxa. E eu falei com ela, olha, a Xuxa veio te visitar. E ela abriu os olhos e conversou com a Xuxa. Ela alucinou que estava com a Xuxa, está viva. Então não é o espírito da Xuxa. Agora vamos ao segundo caso. Um paciente se achava culpado pela morte de um amigo. Teve um caso muito especial de uma pessoa que teve uma morte muito trágica, outra pessoa ficou muito mal, depressiva. Eu induzi a alucinação positiva. Provoquei nele a visão do falecido. E ele conversou com o falecido, e o falecido, usando da minha voz, obviamente, falou, olha, você não é culpado de nada, foi um acidente, puxa vida, viva sua vida, seja feliz, parará, parará, parará. Nossa, se resolveu. A esposa dele entrou em lágrimas, chorou o tempo todo, se abraçaram, foi maravilhoso aquilo, resolveu a vida do cara. Ele virou para mim e falou, foi a alma dele. Eu falei, não, foi uma indução, foi uma sugestão, uma alucinação positiva. Ele, não, o senhor foi usado, mas foi a alma dele. E aí, o que eu posso falar para ele? Tá certo, foi. Eu tenho credencial para falar que não foi, mas eu posso dizer que isso acontece se a pessoa está morta, porque é possível você fazer com pessoas vivas. Entendeu agora? Então, junta um monte de pessoas com propósito. Vamos entrar em contato com a alma da Querina, no Antigo Egito. É muito possível de Querina contar milhões de histórias. As histórias sobre Querima, que tanto impressionaram no passado, foram todas catalogadas pelo egiptólogo Victor Staviaski até sua mudança para Brasília no fim dos anos 1970. Ele tinha, eu acho que umas 8 pastas com depoimentos, detalhes de visualização das pessoas, com fotos. Ele tinha realmente muito material. Mas onde foi parar todo esse arquivo? Após a morte do professor Victor, em 1979, o arquivo encaixotado seguiu para a casa do filho Luiz Cláudio Staviaski. Em agosto de 2022, Luiz Cláudio morreu após um acidente doméstico. Sua filha, Luísa Beatriz, reencontrou as pesquisas sobre Querima ao reabrir as caixas guardadas por mais de 40 anos. A gente não sabia, não tinha noção da quantidade de coisa que tinha. Então, a gente foi abrindo as caixas e achando isso. Então, meus pais guardaram muita coisa. Luísa já tinha ouvido falar sobre Querima. A gente escutava algumas coisas em casa, né? Porque eu não conhecia o meu avô. Então, meu pai que falava muito, e minha mãe também, né? Minha mãe assistiu algumas aulas com meu avô no museu, e meus pais contavam de como que eram essas aulas, e que as pessoas relatavam que entravam em transe, que sentiam cheiros, que escutavam músicas. Inclusive, a minha mãe relatava que uma das vezes que ela foi lá, ela escutou música também, enquanto meu avô dava aula. Então, que ela teve esse momento de transe, assim. Quando a gente foi
a arrumar as coisas da casa e tudo, depois do falecimento deles, dos meus pais. Aí a gente começou a achar cartas de pessoas relatando esses momentos nas aulas e agradecendo pelas aulas. Chego à sala das múmias. O silêncio e penumbra que há deixa-me um pouco amargurada, mas de repente sinto um perfume agradável. De repente, uma força pede para que eu coloque a mão sobre a face da múmia, e eu coloco. Logo após, sinto-me estranha e me desloco para um lugar que nunca tinha visto ou estado. É uma caverna indefinível nas suas formas. Fria demais, apenas iluminada pelas pedras cinzentas da caverna. Eu estou jogada no chão da caverna. O silêncio era total, e aquilo estava me desesperando. De repente, senti-me de volta ao meu mundo. Coloco a segunda vez a mão na face da múmia e sinto que tudo o que estava se passando comigo estava terminando. E senti uma alegria imensa pela nossa vida. Todo o acervo do professor Victor Starviasky será tratado e disponibilizado para pesquisa. Essas coisas do meu avô em relação ao Museu Nacional, as aulas que ele deu, tudo foi doado para o museu. Um dos itens que mais desperta curiosidade é esta foto tirada por um visitante. A imagem é confusa e absorveu marcas de um texto após anos guardada. Ludmila Sarahovsky conta que viu a foto apresentada por Starviasky pouco tempo depois de ter sido feita. Uma foto de um casal que tem uma moça do lado que não estava lá. O Starviasky imaginou que fosse a Querima, não é? No verso da foto, o autor, que se identifica como Carmelo Chinese, descreve as circunstâncias daquele registro fotográfico. Conta ter feito a foto durante a visita ao museu, na tarde de 20 de abril de 1975, um domingo. O autor informa que na imagem aparecem os netos Ana Lúcia e um pouco mais atrás, Ricardo. Este rosto ao lado, para Carmelo, seria o da suposta princesa egípcia. Ele garante a autenticidade por escrito. Professor Victor, esta ampliação é de um slide em cores tirado com uma máquina Ricoh 126C EES Stamatic com trava no disparador. Não houve sobreposição de fotos porque possuo todos os 20 slides usados. O fotógrafo profissional Fernando Lemos, especialista em câmeras analógicas, analisou a foto. A primeira impressão que eu tive olhando a imagem é que era uma dupla exposição, que a gente chama. Ou seja, no mesmo fotograma, o fotógrafo imprime duas imagens diferentes, duas imagens tomadas em situações e tempo diferentes. O fotógrafo afirma que a imagem foi feita com uma câmera Ricoh 126 e essa câmera 126 é um formato de filme que é um cartucho. E esse cartucho, depois que você carrega na câmera e à medida que você vai avançando os fotogramas, não tem a possibilidade de recuar. É muito difícil, ou seja, praticamente impossível fazer uma dupla exposição nesse tipo de filme. Ou seja, você não consegue fazer uma outra exposição em cima do que você já fotografou. E olhando, inclusive, o manual dessa câmera, é que não tem assim, a possibilidade de você armar o obturador sem avançar o filme. Parece que são duas situações mesmo. Uma pessoa um pouco mais velha, com umas crianças menores assim, em torno do sarcófago, né? Com a imagem ligeiramente assim, mais esmaecida, né? E uma imagem um pouco mais nítida aqui no centro, que é o centro da questão aí, né? Eu não vejo assim, a possibilidade de ser um reflexo, não. Acho bem difícil. A não ser que o vídeo seja muito grande, né?
e a câmera esteja encostada lá dentro, pelo menos assim, mas eu acho, não sei, eu acho difícil. É uma possibilidade, claro. Mas aí por que o reflexo, vamos dizer, que é uma aparição, vamos dizer, seria mais nítido que as outras, né? Assim, é muito difícil o reflexo, em se tratando de um vidro, ser mais nítido que o objeto fotografado, ou seja, os parentes, as pessoas que estão visitando ali. Então, se esse depoimento é verdadeiro, aí eu não sei, é um mistério. Os estudos do professor Victor Staviaski, recém-localizados, poderão trazer à tona mais mistérios sobre Querima e manter ainda o interesse por sua história. Estas imagens que você está vendo agora são provavelmente as últimas de Querima. O cinegrafista João Fraga fez este registro na sexta-feira, 31 de agosto de 2018, durante uma reportagem sobre o Museu Nacional. 2 dias depois, um incêndio transformou tudo em cinzas. No entanto, com a ajuda da tecnologia, o novo Museu Nacional poderá exibir uma réplica do corpo desta múmia em seu acervo. Esta imagem, por exemplo, baseada em tomografias feitas no corpo mumificado, é uma reconstrução digital, resultado da parceria entre o Museu Nacional, a PUC-Rio e o Instituto de Matemática Pura e Aplicada. Em 2006, em um trabalho do paleoartista Ronaldo Rocha, a face desta egípcia foi revelada. Camadas de argila sintética, acrescentadas sob uma impressão 3D do crânio, mostraram um rosto oculto há quase 2000 anos. Usando esta imagem como base em aplicativo de inteligência artificial, Querima aparece com mais detalhes. Não é uma imagem gerada com dados científicos, mas ainda assim nos permite imaginá-la percorrendo as ruas e os templos de Tebas. Querima, ou seja lá como se chamava, não poderia imaginar que 2000 anos depois despertaria tantas curiosidades e mistérios.